Por quê? Porque quando o seio familiar é destruído, o destino dos filhos estão em risco. Escute. Quando o seio familiar é destruído, os nossos filhos foram colocados de forma exposta à destruição desse mundo. Entre elas, drogas, bebidas, farras, alcoolismo, criminalidade. Quando esses princípios são destruídos. Então, irmãos, esses dias Deus nos deu essa oportunidade, eu acredito que Deus nos deu essa demanda de falar sobre família. Por quê? Porque nós precisamos proteger a nossa família. Nós precisamos proteger a nossa família. E na primeira palavra, que foi no domingo passado, nós falamos sobre a família, um projeto de Deus. Que a família é um projeto de Deus. Se você for ler a Bíblia com entendimento, você vai ver que Deus sempre se movimentou através de famílias. Deus sempre se movimentou através de famílias. Então, nós precisamos nos atentar para isso. E nessa quinta-feira, se você não... E aliás, nessa quinta-feira, tinha bem poucas pessoas na igreja. Mas ela está lá no YouTube, ela está lá hospedada. Os inimigos da família. Que palavra, irmãos. Que palavra pontual. Os inimigos da família. E sabe o que a gente aprendeu aqui, que é bem importante? Que aquilo que não aconteceu comigo, ela pode acontecer a partir de mim. Por quê? Porque às vezes você pode olhar para uma palavra como essa e falar assim, puxa vida, mas o meu histórico familiar não é legal. Ok, você foi vítima. Agora, a partir de você, a história pode mudar. E isso é o mais importante. Não é dar valor àquilo que aconteceu, é dar valor àquilo que Cristo pode fazer a partir de você. Vou repetir aqui novamente, que eu comentei na quinta-feira, comentei no domingo, a Karina testemunhou aqui no domingo a respeito do amor de Deus, que ela conheceu a paternidade, ela conheceu o seio familiar através da vida do pastor João, da pastora Margarete, que se for olhar para o passado deles, eles não tiveram referência nenhuma disso. E aquilo que não aconteceu na casa deles, começou a acontecer a partir deles. Aquilo que não aconteceu no passado, começou a acontecer a partir deles. Então, não existe motivos para nós estarmos aqui e achar que essa palavra não é para a gente. Porque dá tempo, mas eu tenho 20 anos de casal, o negócio já está meio torto. E daí que está torto há 20 anos? Porque para Deus, irmãos, 1000 anos é como um ano. 1000 dias é como um dia. Deus pode fazer a partir de você, a partir do seu casamento, a partir da sua família, a partir dos seus filhos, a partir de você, hoje, agora. Amém? Basta você receber as verdades de Deus na sua vida e botar em prática. E viver isso. E levantar essa bandeira. E isso é importante. Então hoje, eu quero compartilhar com você, dentro dessa série de mensagens, da família. O tema da mensagem hoje é a família no centro da vontade de Deus. Diga assim, a família no centro da vontade de Deus.
E hoje nós vamos falar sobre isso. Sobre a minha família estar no centro da vontade de Deus. E isso nós podemos e devemos também trazer para a vida individual. Eu no centro da vontade de Deus. Que é isso que importa. O que importa não são as nossas realizações. O que importa é nós estarmos no centro da vontade de Deus. E sabe o que eu percebo, irmãos? Outro dia eu comentei aqui, nós ministramos uma mensagem na quinta-feira retrasada. O Deus desconhecido, está lá no YouTube também, você pode assistir. Que talvez, nós vivemos a geração que menos conhece a Deus. Talvez nós vivemos uma geração na igreja que menos tem relacionamento com Deus. Talvez nós vivemos uma geração de dentro da igreja, eu estou falando de dentro da igreja, não estou falando de fora, que menos consulta a Deus. E o que isso tem a ver com essa mensagem de hoje? Isso tem a ver que nós pouco nos importamos com a vontade de Deus, em muitas ocasiões. Nós saímos fazendo as coisas, tomando decisões e atitudes na nossa vida de forma atropelada, de forma automática, indiferente à vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a gente não se lembra que por meio do Espírito Santo nós temos relacionamento com Deus. Isso não é místico, isso é real. Isso é real. Isso é real, Sérgio. É real, Vitor. É Deus falando conosco o tempo todo. Assim que nós acessarmos esse contato. Você está aqui hoje, você precisa acreditar e começar a praticar esse contato com Deus. Esse contato, essa fala, esse relacionamento, que não é algo místico. O que é algo místico? Místico é algo que trata de rituais. Não é um ritual. Não. É um relacionamento. Não é algo que você tem que fazer, você tem que pôr um manto, você tem que pôr um véu, você tem que colocar um candelabro. Não, não é isso. Não é algo que você tem que levar um sal, que você precisa levar uma rosa. Não é algo que você precisa fazer 7 dias seguidos. Quem está me entendendo? Não é algo que você tem que fazer 12 vezes. Não. É um relacionamento com Deus íntimo e pessoal. E ao mesmo tempo, Bianca, louco aos olhos humanos. Porque como você conversa e tem relacionamento com quem você não vê com os seus olhos físicos? Como que você consulta alguém que aparentemente não está sentado ali? Isso é orar. Porque a gente acha que a oração é algo que vamos e vai lá, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus repreende isso, Deus faz aquilo. E aquele que ora mais alto, aquele que ora com uma voz mais pentecostal, aquele que ora, não de uma maneira, mas... Não, irmãos. Tudo isso são tipos de batalhas. A oração não. É um relacionamento pessoal. E somente por meio desse relacionamento pessoal
é que você vai entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Por quê? Porque talvez você esteja dando murro em ponta de faca e ainda não percebeu. Talvez você está dando toda hora de frente com um paredão, mas não percebeu. E às vezes Deus está ali, para a direita. A sua direita é essa, né? Para a direita. Para a direita. E você? Não, eu ia fazer uma brincadeira. Para a esquerda. Para a esquerda. E você não. Ai, eu orei, eu dei 3 pulinhos, eu bati na madeira e vai dar certo. Quem nunca bateu na madeira? Está repreendido em nome de Jesus, fala ainda. Quem nunca prendeu São Longuinho? Conhece São Longuinho? Você conhece? Você é crente, né? Você viveu a vida inteira na igreja, né? São Longuinho, a gente prendia ele com um copo virado assim, em cima da geladeira, e falava: São Longuinho, São Longuinho, se você ajudar eu a achar tal coisa, eu te dou 3 pulinhos. Você conhece São Longuinho? Meu pai que me ensinou. Gente, vocês conhecem meu pai? Levanta aí, pai. Fica de frente para a igreja aí. É eu mais velho, irmão. É isso. Vocês falam pregar na frente do pastor, né? Aquele dia aqui na mesa. E pregar na frente do pai. Você passou pelos dois, verdade. Você também. Então, irmãos, nós vamos falar sobre a família no centro da vontade de Deus. Irmãos, nós temos que cuidar da nossa família, porque ela é o alvo. Ela é o alvo. Nós precisamos cuidar da nossa família com muito zelo, com muito carinho, com muita intencionalidade. Nós precisamos cuidar de forma intencional da nossa família. Nós precisamos levantar essa bandeira da família na sociedade nos dias de hoje. Nunca foi tão necessário, irmãos. Eu quero falar hoje sobre 2 famílias que a Bíblia nos relata. Eu quero falar sobre 2 famílias. Família sem zelo pelas coisas de Deus versus a família com zelo pela presença. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, a partir do verso 27. Achou? Nós vamos falar aqui da família de um sacerdote. De quem? Sacerdote. Homem que cuidava das coisas de Deus. Um homem da igreja. Talvez da família de um pastor. De um diácono. De um músico. Talvez a família de alguém bem importante na igreja. Então vamos ler o que aconteceu. Certo dia, veio a Eli um homem de Deus e lhe transmitiu a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, eu me revelei a seus antepassados, quando eles eram escravos do faraó no Egito. Escolhi seus antepassados dentre todas as tribos de Israel
para serem meus sacerdotes, oferecerem sacrifícios sobre meu altar, queimarem incensos e usar o colete sacerdotal em minha presença. Além disso, designei as ofertas queimadas dos israelitas a vocês, sacerdotes. Então, por que você despreza meus sacrifícios e ofertas? Por que honra seus filhos mais do que a mim? Pois você e eles engordam com as melhores partes das ofertas do meu povo Israel. Portanto, assim declara o Senhor, Deus de Israel: prometi que membros da sua família, da tribo de Levi, sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor: isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Está chegando um tempo em que acabarei com a força da sua família, e nenhum dos seus descendentes chegará à velhice. Você verá a aflição da minha casa, quando eu trouxer todo o bem sobre Israel. Ninguém em sua família chegará à velhice para testemunhar. Sobreviverão os poucos que eu não eliminar do serviço em meu altar. Mas seus olhos ficarão cegos, e o seu coração se partirá, e seus filhos morrerão pela espada. E para provar que minhas palavras se cumprirão, farei que seus filhos, Ofni e Finéias, morram no mesmo dia. Então levantarei um sacerdote fiel, que me servirá e fará tudo o que desejo. Estabelecerei a família dele, e eles serão sacerdotes diante do meu ungido para sempre. Então todos que restarem da sua família se curvarão diante dele, mendigando dinheiro e alimento, e pedindo, por favor, consiga para nós algum trabalho entre os sacerdotes, para termos o que comer. Amém, irmãos? Irmãos, aqui uma triste história de uma família que fez da vontade de Deus algo comum. Isso aqui é uma história de uma família de sacerdotes. Lembra que eu disse que Deus ele sempre se movimentou e se manifestou por meio de famílias. Irmãos, o que estava acontecendo aqui? Eli era o sacerdote na casa do Senhor, um pai de família. E os seus filhos, Ofni e Finéias, eles estavam profanando as coisas de Deus. Ou seja, fazendo as coisas de Deus aos seus bel prazeres. De qualquer jeito. Diz, irmãos, que Ofni e Finéias, eles se aproveitavam da situação de uma família sacerdotal e pegavam para si as moças da cidade. Ofni e Finéias, quando o povo de Israel levava os seus sacrifícios, e os sacrifícios eram carnes, alimentos. Quando tudo aquilo começava a queimar, eles iam lá e escolhiam a melhor parte, uma carne gostosa para se comer, e falavam, não, vai ser um desperdício isso aí, eu vou levar para que a gente possa comer essa carne. Imagina isso aí ficar queimando aí. Eles estavam pegando para si o melhor das ofertas que eram oferecidas a Deus. E qual que é o problema de tudo isso? Qual que é o maior problema?
O problema é que o seu pai, Eli, sacerdote, estava sendo conivente, porque ele já havia sido avisado, se você for ler a história, do que os seus filhos estavam fazendo. Mas ele não se posicionava como tal para proteger a sua família. Era um homem de Deus, conhecia as manifestações de Deus. Mas ele era omisso. Ele se omitiu naquilo que diz respeito a ensinar os seus filhos e trazer os seus filhos de volta para a presença. É normal. Eles são jovens e é uma fase. Um dia eles vão entender, um dia eles vão amadurecer, um dia eles vão se converter. Sabe qual que é o problema, irmãos? É que nós agimos dessa forma. E uma vez eu comentei aqui, irmãos, é interessante, a gente fala, às vezes, tem muito protestante que fala mal da Igreja Católica, mas quando você vai pegar, falar sobre o batismo da Igreja Católica, porque tal, porque estão fazendo errado, sabe o que eles estão fazendo na consciência deles? Meu filho vai seguir a minha fé. Aí você vai pegar, irmãos, uma família islâmica, quando ela tem os seus filhos não têm direito de escolha. Entenda com sabedoria o que eu estou dizendo. Quando um filho islâmico se converte ao cristianismo, o pai manda matar. Às vezes o próprio pai mata o filho. Quando você, aí às vezes a gente como cristão evangélico, que às vezes nós achamos que somos os detentores da verdade, quando a gente vai falar do povo judeu, quando o filho do judeu nasce, irmãos, judeuzinho ele é. E sabe o que a gente fala? Filho de crente não é crente. Ele vai fazer as escolhas dele. A gente, quando chega na gente, a gente fica falando mal dos outros, das outras religiões, mas aí o nosso filho, a gente fala, filho de crente não é crente. Vai chegar o momento dele, ele vai ter um encontro com Jesus. Não, meu irmão. A Bíblia me diz em Salmos que os filhos são como flechas na aljava do arqueiro. Quem lança o filho para o destino são os pais. Escute isso. Quem lança os filhos, quem dá destino para os filhos são os pais. Então está na hora da gente parar de olhar para fora e olhar para dentro. Porque o que eu verdadeiramente acredito que nesses dias, quem precisa se converter somos nós que estamos dentro da igreja, que chamamos a igreja de Cristo. Por quê? Porque estamos cheios de rituais, cheios de misticismos e muitos distantes daquilo que é a vontade de Deus. Desculpa, irmão, mas essa é a verdade. Essa é a realidade. Então, quando a gente vai falar de família, a gente olha para a família de Eli, um sacerdote, um homem que estava dentro da casa de Deus, e os seus filhos estavam fazendo tudo o que podia fazer de errado. Se prostituindo, roubando as ofertas, fazendo um monte de sacanagem e... tá tudo bem. Não está tudo bem. Não estava tudo bem. E sabe o que é o problema? Que quem olha aqui, quem lê essa mensagem sem sabedoria vai falar assim, nossa, que Deus mau. Que Deus mau é esse? Que Deus mau que pega um sacerdote da casa e declara uma maldição sobre os filhos dele, do sacerdote, e diz que eles não vão chegar à velhice. Mas que Deus mau é esse que vai matar os 2 filhos dele no mesmo dia? Não, irmãos, não é um Deus mau, é Deus que estava mostrando o princípio. Ele não estava falando que ele era um Deus mau.
Ele estava mostrando que todo plantio tem a sua colheita. E lembra, na primeira mensagem, se você não assistiu, irmãos, por favor, vai no YouTube e assista. Não é porque eu estou pregando, não. Mas Deus nos deu um jardim. Lembra que Ele colocou um jardim no Éden. E nesse jardim Ele colocou Adão e Eva. E desse jardim teve filhos. E aí, o que Ele falou? Ele deu instruções, Ele deu princípios. Ele falou assim, olha, vocês podem desfrutar de tudo que está no jardim. Só não coma desse fruto que está no centro do jardim, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque certamente o dia que você comer dele, você morrerá. Ô, irmãos, presta atenção. Aí a gente conhece a história, e aí como a gente vive numa geração que gosta de culpar os outros pelos seus fracassos, aí Adão foi e culpou Eva, e aí Eva foi e culpou a serpente, e aí a serpente, vou culpar quem agora? Aí a gente põe a culpa em tudo no diabo. Pega. Foi o que a Eva fez. A culpa é do diabo. Não. A culpa foi sua. A culpa foi sua. Que deu ouvido pro diabo. Porque a gente vive essa geração, irmãos. Que tudo é culpa do diabo. Não. Quem era responsável por cuidar do jardim era Adão e Eva, não era a serpente. Quem tinha autoridade sobre os animais, quem tinha autoridade sobre tudo que estava ali era Adão e Eva, não era a serpente. E o que Deus falou assim? Adão, cuide do jardim. Colocou ele ali para cuidar. E o dia que o jardim, que ele tirou os olhos, eu fico imaginando, isso aqui já é coisa fruto da imaginação fértil do Leonardo. Eu fico imaginando, o mato começou a subir. E o que aconteceu, irmãos, o dia que eles comeram do fruto? Começou o desastre da família. Caim matou Abel. Um irmão matando o outro. Então eu percebo aqui, irmãos, que muitas vezes nós somos dessa forma, nós estamos desse jeito. Deixa que o meu filho resolve. Deixa que minha esposa... Não. Precisamos cuidar de forma intencional da nossa família. Temos que ser intencionais. Temos que direcionar a nossa família. Temos que levantar essa bandeira. Como eu disse, eu estou dizendo aqui de alguns cultos. Como dizia a profeta minha mãe. Eu não sou todo mundo. Mas os outros fazem, mas você não é os outros. Essas frases precisam voltar dentro das famílias. Mãe, mas eu vou ser. Você vai ser nada. Mas eu vou comprar, o dinheiro é meu, você não vai comprar. Por quê? Porque eu sou seu pai. Porque eu sou a sua mãe. Por quê? Porque eu estou guardando os princípios. Porque nós somos uma família de princípios. Porque nós temos princípios. Nós acreditamos em princípios. E nós vamos viver os princípios. Veja lá os inimigos da família. As famílias hoje, irmãos, têm se destruído dentro do entretenimento tecnológico. Pais que estão deixando seus filhos serem educados por YouTubers. Pais que não saem mais para andar de bicicleta com seus filhos. Famílias que não se reúnem mais em volta da mesa. O que eu disse semana passada aqui, na quinta-feira, e hoje está meu pai aqui. Que eu me lembro.
das refeições em volta da mesa. Eu me lembro. Tinha um dia da semana, uma época da nossa família, eu me lembro. Que a gente sentava na sala para a reunião da família. Só que hoje, irmãos, não. Ai, tadinho, ele não quer sentar na mesa. Deixa ele comer lá na frente da televisão mesmo. Eli! Ah, mas deixa ele usar essa roupa mesmo. Ah, que dá. Nossa, larga de ser antigo. Eli! Ah, mas é só um gole, ele nem ficou bêbado. Eli! É só um cigarro. Eli! Ah, é só um namorico. Eli! Ah, é só uma paixão da juventude. Eli! É só uma amizade. Eli! Ei, Eli! Olha para a tua casa, Eli! Olha para os seus filhos, Eli! Olha para a tua família, Eli! Olha para o teu marido, Eli! Olha para a tua esposa, Eli! Não dá, irmãos! Não dá! Hoje as coisas são muito rápidas, são muito dinâmicas. Um piscar de olhos, nós perdemos a nossa família. Assim como a tecnologia ela é boa, daqui mesmo eu faço um pagamento, daqui mesmo eu respondo uma pessoa nos Estados Unidos, daqui mesmo eu faço tantas coisas, porque é tudo tão dinâmico, irmãos? É tudo tão dinâmico, daqui mesmo. Talvez se você deixou o seu celular com seu filho aí na mão, talvez ele esteja conversando com um pedófilo e você não sabe. Mas ele não dá trabalho. Eu estou tão cansado. Eli. Você está cansado, Eli? Você está cansado, Eli? Ah, mas meu marido, eu não aguento ele é chato. Amém, irmã Eli? Deixa que o diabo vai mostrar alguém para ele lá fora da sua casa, irmã Eli. Não se deita com seu marido não, viu, irmã Eli? Que Jezabel está logo ali, viu, irmão Eli? Irmã Eli. Ah, mas o meu marido, ele é grosso. Ele é. E nós homens também. Não elogia não, irmão Eli. Não deixa ela fazer unha não, irmão Eli. Não dá uns abraços não, irmão Eli. Seja brucutu mesmo, irmão Eli. Ah, eu amo esse silêncio. Eu amo esse silêncio. Esse silêncio mostra que pegou. Pegou por dentro. Sabe? Eu não sou daquele tipo de pastor que gosta de ficar ouvindo glória a Deus na hora da mensagem, não, irmão. Geralmente os glória a Deus é pegando a pá e jogando pro outro. É dando indireta. Glória a Deus, ouviu, né, minha esposa? Glória a Deus, ouviu, né? Que pastor pregou. Não, filho. Fala glória a Deus aqui para dentro. Ai, misericórdia de mim, Jesus. Então, irmãos, aqui nós vimos a destruição que entrou na família de Eli. A família de Eli
Estava tratando as coisas de Deus de forma comum. Falar de coisas comuns é falar de coisas que não têm valor. De repente, uma folha de sulfite não tem muito valor. Você amassa e joga fora. Mas talvez ela não tenha valor para você, porque o dono da fábrica tem um valor imenso uma folha de sulfite. Mas falar de coisas comuns é falar de coisas que a gente não dá valor. E sabe, irmãos, eles eram sacerdotes. Sacerdotes. E eles não estavam dando valor para as coisas de Deus. Ontem eu postei um vídeo em vários grupos da igreja. E eu não estou falando aqui como um pastor que fica bravo por alguma pessoa não vir na igreja, essas coisas, irmão. Mas é só para reflexão. Eu coloquei sobre a escala. Escala. Foi uma das piores coisas que veio para a igreja. Escala do louvor, escala da técnica, escala da diaconia. Por quê? Porque quando a pessoa não está na escala é o dia que ela vai faltar na igreja. Mas pastor, as pessoas não podem faltar na igreja? Irmão, não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando sobre dar valor ao que você aprende. Valor. Irmão, a família tradicional cristã, o domingo dela de manhã sempre foi na igreja. Sempre foi na igreja. Aí nós começamos a nossa semana. Só que isso vai perdendo valor. Isso vai perdendo valor. Então, se eu não estou na escala, eu não preciso estar. Porque não tem ninguém contando comigo naquele dia. É assim. Eu não vou deixar falta no ministério naquele dia. E aí, pior que isso, irmãos. Pior que a pessoa não vir no dia da escala, ela vir no dia da escala. Pior do que a pessoa não vir no dia de escala, ela vir no dia da escala. Por quê? Porque ela só veio por causa daquilo. Ela só veio cumprir um ritual. É o que ele fazia. Importa ele estar lá no templo no dia da escala dele. Porque ele faz parte de uma família sacerdotal. Então ele veste o colete naquele dia de sacerdote. Ele pega a família dele, vai toda bonitinha lá e estamos aqui. Hoje é a nossa escala. Eli, irmãos, como pai, era ele o responsável por manter os padrões divinos em sua família. Ele era o responsável. Era ele o responsável. Era ele que tinha que assumir a responsabilidade. Sabe, irmãos, nós precisamos perseverar nos padrões divinos para a nossa família. Ei! É com você! Para de cumprir tabela, meu irmão! É isso que se chama religiosidade. É cumprir tabela. Isso que é religiosidade. É fazer porque está todo mundo fazendo. Lembra que eu iniciei o relacionamento íntimo e pessoal com Deus, que nós desprezamos. Nós não damos o devido valor. Sabe o que é impressionante, irmãos? É que Deus ele sempre fala com a gente. É a gente que não dá ouvidos àquilo que Ele fala. Às vezes Deus fala, não faz.
ou vai lá, pede perdão, ou vai lá, pede desculpa, mas nós ignoramos essa voz. E agimos pelas nossas próprias consciências. E aí o resultado disso, Eli foi avisado. Não era para fazer. Oh, deu tudo errado. Você ouviu? Você parou para ouvir? Mas não, irmãos. É mais fácil no culto da bênção. É mais fácil ouvir que Deus vai te prosperar nos próximos 3 meses. Porque a gente é assim, irmãos. Primeira balançada no barco. Nós, como Eli, nós jogamos para fora as coisas de Deus que estão atrapalhando a minha vida. As coisas de Deus estão atrapalhando a minha família. Ei! Se você está fazendo por protocolo, é assim. Agora, não é as coisas de Deus, não. As coisas de Deus aproximam a minha família do reino. As coisas de Deus me aproximam das coisas de Deus. Não podemos ser Eli. Ou a gente dá ouvidos à voz da nossa carne, das nossas emoções, ou a gente dá ouvido ao Espírito de Deus. Ô, irmão, você acha que eu quero estar aqui todo domingo? Tem domingo que eu não queria não, irmão. Tem quinta-feira que eu não queria, irmão. Juro que eu não queria, que eu queria andar de cavalo. Mas Deus me chamou para uma família sacerdotal. E esse é o sacrifício vivo que eu apresento a Deus. Não, mas a gente sai jogando. Ah, sabe? Jesus trouxe muita coisa para esse barco aqui. Vamos começar a tirar. Porque isso é religiosidade, isso não, isso está me atrapalhando. Irmão, Jesus já dizia aos discípulos, pastora Margarete, deixe que os mortos sepultem os seus mortos, tome a sua cruz e me siga. É necessário que você morra para si mesmo. Então, se alguém vier me questionar, por que você faz tanto na igreja? Porque eu morri, agora quem vive é Cristo, que vive em mim. Eu já morri para as minhas vontades. O resultado disso, irmãos, faz a leitura. Você é inteligente. Você é inteligente. Sabia que você é inteligente? Faz a leitura. Por que o pastor João vem com a família dele? Toda terça-feira. Toda quinta-feira. Todo domingo. Não tem igreja lá no Butujuru não, mais perto? Não. E esse rapaz aqui? Ele vem de longe, irmão. Então, irmãos, às vezes a gente está sendo tomado pelo espírito de Eli e a gente não tem percebido. Eu estou cansado. Eu estou cansado. Você está cansado, irmão? O dia que você estiver descansado, você me fala. Porque nem sair para viajar a gente descansa. Quando a gente sai, eu vou dar uma descansada, vou sair para viajar. Quando você volta, chega em casa e fala, não vi a hora de chegar em casa, estou morrendo de cansaço. Mas você não saiu para viajar, acho? É porque é a vida, irmão. A gente nunca vai falar, estou de boa, estou descansado. Nunca, irmão. Você está entendendo isso? Você está entendendo essa palavra hoje? Então pare de reclamar daquilo que você orou para Deus te dar. Deus, eu quero meu marido comigo na igreja. Aí seu marido vem com você na igreja, você para de fazer as coisas na igreja. Eu quero os meus filhos comigo no reino. Aí seus filhos estão com você no reino. Aí você vai embora para casa falando mal do pastor, mal do líder do louvor, mal do líder da intercessão. Aí os seus filhos lá, Eli, ouvindo tudo que você está falando.
Eu falei já na igreja há muito tempo que uma vez eu, em Campo Limpo, tinha o supermercado Russo, onde que é aquele, esqueci o nome dele agora, o Ricói. E lá, irmãos, eu não sei se é hoje, mas antigamente, domingo, depois do horário de culto, virava o shopping dos crentes. Você queria encontrar um crente de outra igreja, era só, sei lá. Eu acho que agora é no Boa. Você encontrava. Irmãos, um dia eu estava assim, a gente entrou, sempre passava lá pegar alguma coisinha para comer, né? A vida de crente é assim mesmo. Passar no mercado depois do culto para comer, não é assim? A gente nunca deixa nada pronto, não adianta. A gente sempre passa no mercado. Agora dá para você passar na picanha do Léo lá, não precisa ir no mercado. Não é não? Boa, não é? Fala a verdade. Olha lá. Pode sair daqui e passar lá, tá bom? Tô brincando. Tem lanche de noite agora. Não é sobre isso. O que eu ia falar mesmo? Das famílias. Aí eu tava lá, irmãos. Tinha saído do culto. Aí, irmão, tinha umas mulheres atrás assim. Não porque é mulher, irmão. Não vai achar que é machista, não. É porque era mulher mesmo. Sentando a madeira no pastor, irmão. E tinha outras pessoas assim que não era de igreja. Aí eu fiquei pensando, falei, rapaz, olha que testemunho que esse povo tá dando. Aí o cara tava falando lá, falou assim, eu vou na igreja? Passei igual esse povo aí? Fofoqueiro? Mentiroso? Mal pagador? Mau testemunho? Na igreja ele fala paz do Senhor. E lá, quando sai da igreja, ele manda a pessoa ir lá naquela ponte que caiu. Eu vou ser crente. Eli, cuidado. E não é o pastor Eli não, irmãos. É o Eli da Bíblia. Quem está entendendo aqui? Então, irmãos, nós precisamos entender que uma família que não valoriza as coisas de Deus, talvez ela vai passar por momentos da vida dela dentro da igreja e se questionando, por que aconteceu isso comigo? Eu estou dentro da igreja. Você não precisa estar dentro da igreja, a igreja tem que estar dentro de você. É os princípios da igreja que tem que estar dentro de você. Então essa é a família. Nós precisamos perseverar nos princípios de Deus dentro da nossa família. Quem está aí, dá um glória a Deus. Eu queria falar sobre a segunda família. Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, no capítulo 6. A partir do verso 11. Segunda Samuel 6, a partir do verso 11. Diz assim. Verso 11. Cadê o meu 11? A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom, em Gate, por 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua família. Disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Amém? Amém, irmão? Você está aqui comigo? Irmãos, aqui é uma outra família. Uma outra família. O que estava acontecendo aqui nesse cenário? Aqui nesse cenário foi quando Davi mandou buscar a arca, que estava fora de Jerusalém. Então Davi convoca o povo, vai lá, busca a arca. E aí eles pegam a arca e colocam a arca no carro de boi e começam a carregar a arca no carro de boi. Aí
a roda do carro de boi, da carroça, passa ali num buraco ou numa pedra, não sei. E a arca vai cair. Quando a arca vai cair, o que acontece? Eles vão tentar segurar a arca. Qual que é o nome da pessoa que foi segurar a arca mesmo? Uzá. Uzá foi segurar a arca. Para que ele foi segurar a arca? Para que ele foi segurar a arca? Para ela não cair. Isso é ruim ou bom? Isso é coisa boa ou coisa ruim? Coisa boa. Mas quando ele pega a arca, diz que ele morre na mesma hora. Pastor, como que fazer uma coisa boa atrai uma coisa ruim? Não faz sentido. Fazer uma coisa boa atrai uma coisa ruim. Porque, irmãos, não dá para fazer coisa boa de qualquer jeito. Se você vai fazer uma coisa boa, faça com excelência. Se você for fazer uma coisa boa, faça do jeito que tem que ser feito. É a mesma coisa, me veio um exemplo aqui, irmãos. Não é sobre isso, mas me veio um exemplo. Eu vou doar roupas para o inverno na igreja. Coisa boa, não é? Coisa boa, sim ou não? Porque aí a gente vai doar para quem não tem. Isso é coisa boa, não é? Mas o que vem de roupa rasgada, vocês não acreditam, irmãos. Vem roupa suja. Vem roupa velha. Então, se você for dar roupa que você não usa mais porque ela está velha, joga no lixo, irmão. Dá aquilo que você usaria amanhã. Dá o melhor. Fecha aspas. Então, como que fazer uma coisa boa atrai algo ruim, Bianca? Porque fez de qualquer jeito. Mas, pastor, explica isso. Existia um modo de carregar a arca. Tinham que ser os levitas, colocar no ombro, carregar pelo varão, dar 6 passos, oferecer um sacrifício, mais 6 passos, oferecer outro sacrifício. Tinha um jeito certo de fazer. Mas eles foram fazer, eles estavam tratando a arca de forma comum. E não era comum. Por quê, irmão? Porque naquele tempo da antiga aliança, era ali que estava a manifestação de Deus. Grava isso. Era na arca que estava a manifestação de Deus. Então, quando o povo levava a arca para a guerra, eles venciam. E a arca não estava com ele, e eles não estavam prevalecendo. Então Davi disse, vou buscar a arca. Nós estamos precisando da presença. Nós estamos precisando da presença. Então vamos fazer coisa boa, buscar a presença. De qualquer jeito não dá. De qualquer jeito não dá. Tem muita gente usando a senha, entre aspas, de qualquer jeito. Qual que é a senha que inventaram hoje? É orar e falar assim, no final da frase, em nome de Jesus. O nome de Jesus não é a senha para dar certo, irmão. O nome de Jesus é o que nós cantamos aqui. Poderoso esse nome é. Então não é chegar no final e falar assim, em nome de Jesus, que a gente fala, vai dar certo. Porque é trazer a presença de qualquer jeito. E ele morreu. Só que essa arca, você imagina, irmãos, todo mundo assustou. Falei, que nós vamos fazer com isso aí? Leva para a casa de Obed-Edom. Chegou na casa de Obed-Edom, eu fico imaginando, meus irmãos. Isso aqui é outra ilustração da minha cabeça, tá? Leonardo que está falando, porque eu viajo. Eu leio a Bíblia, eu fico imaginando, peraí, não traz de qualquer jeito, não. Vamos separar um lugar para ela, vamos separar um cômodo. Como que as escrituras dizem que tem que fazer?
É assim, então é do jeito que a gente vai fazer. Coloca aí, bota aí a arca. Por quê? Por que, Obed-Edom? Porque não é de qualquer jeito que a gente lida com as coisas de Deus. Lidar de qualquer coisa, pasme, lidar de qualquer coisa com as coisas de Deus atrai morte. É por isso que o Espírito Santo intercede por nós. Porque às vezes a gente canta umas músicas na igreja, mostra-me tua glória, Deus, mostra-me tua glória. O Espírito Santo fala assim, mostra não, Deus. Mostra não, que ele está igual a usar. Se o Senhor mostrar a glória, ele vai morrer agora. Quem lembra de Safira e Ananias em Atos dos Apóstolos? Aonde é ofertar? Se oferta 10, colhe 50. Oh, aleluia. Vou vender um terreno. Irmão, empreendedor nato. Vou vender um terreno. Eu vou lá. A gente segura metadinha. Tá todo mundo dando tudo. Mas que bobagem isso aí. É religiosidade. Que esse negócio de dar tudo, nada. Vamos guardar metade e vamos lá. Aí vai lá Ananias. Trouxe uma oferta. Quero ofertar o meu carro. Pá, morreu na hora. Mas não é coisa boa dar dinheiro lá? Para dividir entre todos? Era coisa boa, não era? Sim ou não? Mas o que aconteceu? Foi por que você mentiu ao Espírito Santo, cara? Por que você mentiu ao Espírito Santo? Irmão, Deus não vê aqui. Deus vê aqui. Sabe aquela frase, Deus conhece o meu coração? É verdade. Ele conhece as verdadeiras intenções do nosso coração. Ele conhece. Ele conhece. E aí, irmãos, Obed-Edom fala, não, minha casa não vai ser daquele jeito, não. A minha casa vai ser do jeito que tem que ser. E qual é o resultado? Diz que Deus começa a abençoar Obed-Edom, a sua família e tudo o que ele tem. Porque, irmãos, aqui é uma diferença de uma família que tratou a presença com zelo e a outra família que tratou a presença sem zelo nenhum. Irmão, e nós precisamos ser intencionais nisso. É isso que eu quero que o Espírito Santo ajude a gente a destacar nessa manhã. Nós cuidarmos com zelo da nossa família. Por quê? Porque a minha família carrega a presença de Deus. Porque a minha família carrega a presença de Deus. A minha família não é comum. A minha família carrega a presença de Deus. A minha família não é comum. A minha família carrega a presença de Deus. Irmão, por favor, para de servir a Deus mais ou menos. Para de fazer uma coisa e desprezar outra. É o que Jesus ensina na sua palavra. Jesus chega lá e fala assim para os fariseus: hipócritas, vocês dão o dízimo até do cominho. Mas as outras coisas vocês não fazem, vocês não amam ninguém. E aí, irmãos, muitos pegam esse versículo para falar, tá vendo? Jesus não quer o dízimo dos fariseus. Não é isso que Jesus estava ensinando. Jesus fala assim, viu? Não faça uma coisa e deixe de fazer as outras. Faça uma, mas faça outra também. Ei, jovens, vocês que estão aqui me ouvindo, olha para mim, jovens. Ou vocês são, ou vocês não são. Vocês são a geração que vão ganhar a escola de vocês.
Só que não é com as mesmas atitudes deles, é com as atitudes da sua família. Ah, pastor, mas a minha família é essa família de Eli. Então começa você a ser Obed-Edom dentro da sua casa. Ah, mas meu pai, eu vi Eli todinho no meu pai agora. Então seja você, Obed-Edom, que vai mudar o seu pai. Não é você confrontar o seu pai, é você ser exemplo para o seu pai. A ponto de ele ficar constrangido e falar assim, eu tenho que mudar igual meu filho mudou. E ambos estão dentro da casa de Deus. Tanto Eli quanto Obed-Edom. Todos estão dentro da casa de Deus. Essa palavra aqui, irmãos, não é para as pessoas que não vêm na igreja, é para eu e você, nós que estamos na igreja. Só que a gente tem que ser firme nisso. É até o fim, é até que ele venha. Até que ele venha. Eu vou perseverar até que ele venha. Até que ele venha. Eu não vou desistir. Ainda que todo mundo desista, eu vou perseverar. Então eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que aquilo que não aconteceu com você vai começar a acontecer a partir de você. A partir de você. Um dia a arca chegou na casa de alguém que tratou ela com zelo. Que essa casa seja minha e a sua nessa manhã. Que essa casa seja minha e a sua nessa manhã. A casa que trata a presença com zelo. Aí sim nós vamos entender o que é ter a nossa família no centro da vontade de Deus. Ter a nossa casa no centro da vontade de Deus. Ter a sua casa no centro da vontade de Deus não é sair colocando adesivo no seu carro e ficar escutando louvor o dia inteiro. Não é só sobre isso não, irmãos. Isso é só uma bandeira que você coloca lá, mas a bandeira que você coloca lá, ela começa a ser vivida lá dentro da sua casa. Lá dentro, lá dentro do seu quarto, lá dentro, você e sua esposa, você e seu marido dentro. Irmãos, tudo que começa dentro de uma casa, que não começa dentro do quarto do marido e da esposa, já começou errado. Tudo que começa dentro de uma casa que não começa no lugar certo, já começa errado. Tem que começar lá dentro. A decisão tem que sair do marido e da esposa. Vamos fazer isso? Vamos. Está de acordo? Está. Começa lá. Não é decidir comunicar ao cônjuge. Vou fazer assim. Como assim você vai fazer assim? Não falou nada comigo. Machista! Não. Começou errado. Nem vai. Nem faz. Nem faz. Nós começamos um empreendimento aqui. É fácil? Não, irmãos. Mais difícil até do que eu calculei. Mas está tudo bem. Mas, irmãos, sentamos, colocamos os prós, os contras, os nossos sonhos, os nossos objetivos. Vamos orar. E eu falei para Deus, se ela não concordar, eu não vou. E, irmão, era facinho dela não concordar. E às vezes eu acho que até ela se arrependeu de ter concordado. Mas ela concordou. Aí saiu de lá, foi para casa. Meninas, surpresa. Que foi, pai? Nós vamos trabalhar mais. Sabe onde está a Gabi agora, irmão? Sentiram falta dela aqui hoje? Alguém sentiu falta dela aqui? Tá lá, trabalhando. Já abriu o restaurante já. Misericórdia, pastor, ela só tem 16 anos. Eu lavava a placa na rodovia com 13 anos. Sabe essas placas de sinalização aí? Meu pai era ruim, irmão.
Botava eu e meu irmão para lavar essas placas. Uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Sabe como que a gente esquentava a marmita? No carburador da caminhonete. Ela ficava defumada, irmão. Uma delícia. Mas era mesmo. Tinha uma devintona, um carburador desse tamanho assim. Quem me vê de polinho hoje assim, irmão? Às vezes a gente ouve umas besteiras, sabe? Assim é fácil. Né, Rodrigo? Ontem eu fui no shopping. Eu vi a divisória que uma parte eu ajudei a fazer, a outra eu vi o serviço que você fez lá. Ficou chuchuca. Mas outro dia estava eu, o Rodrigo, o Tião, o Sandro. O Sandro também está trabalhando hoje. O Sandro, o Fábio. Passamos uma madrugada no shopping fazendo divisória. Não é fazendo não que eu fiquei olhando eles trabalhar não, viu? Então eu cheguei para a família e falei, vamos trabalhar mais. Não falei assim, vamos ganhar mais dinheiro, porque isso aí, irmãos, talvez demore anos para acontecer. Trata com zelo a presença, irmão. Trata com zelo a presença. Não joga as coisas de Deus, não. Mergulha nas coisas de Deus. Eu estou falando isso, irmãos, com temor e tremor no coração. A melhor coisa que eu faço na minha vida é ter a minha família mergulhado nas coisas de Deus e tratar a presença de Deus com zelo na nossa casa. Eu seria um hipócrita de estar pregando o que eu não vivo aqui. A sua casa é perfeitinha, pastor Léo? Não e nunca vai ser. Você não discute com a pastora? Eu não, ela que discute comigo. A Isabela é um anjinho, que bênção. É a mais leãozinho de casa, irmãos. Chegou na fase de noivado, não pode devolver mais. A Gabi. O Leozinho, né? Que bonitinho, ele é tão quietinho. Ele deve ser aqueles menininhos em casa, né? Que, oi mamãe, ele não mente. Já fala, eu não sei de onde que tiraram que criança não mente, irmão. De onde que tiraram isso? Criança não mente, hein? De onde que tiraram isso? Hoje, ele pediu um todinho. E ele tá numa fasezinha de pedir as coisas e não comer, sabe? Aquela fasezinha da cinta. Aí ele pediu todinho. Mãe, pega o todinho, pega o todinho. Ele é assim, pega o todinho, 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 pega o todinho. Mãe, pega o todinho, mãe, pega o todinho, pega o todinho, pega o todinho. Aí a mãe foi lá e pegou o todinho. Aí ele deu... Tá gelado, né, pai? É. Aí ele pegou o todinho. Mãe, terminei. Foi e jogou no lixo. Pá! Andressa falou, pega do lixo. Não, mãe, eu terminei. Pega do lixo. Aí ele enfiou a mão lá dentro do lixo. Tadinho, né, irmão? Enfiou a mão dentro do lixo. Ah, que dó fazer isso com a criança. Tava cheio, irmão. Tomou aquele esculacho. Certo ou errado? Não se estraga a comida. Tem gente que não tem isso para comer. Mas hoje não, irmãos. Existe uma ideia, uma agenda maligna que fala, você vai traumatizar o anjinho. O meu anjinho. Aí a gente vai criando anjinhos, irmãos. Anjinhos que crescem e depois vai falar assim, não faço, vai você. Quem você pensa que é? Não, mas existe uma forma mais
psicologicamente correto de tratar as crianças. O irmão, o psicólogo que meu pai me dava, irmãos, era uma cinta com uma fivela. E eu lembro um dia, eu vou falar na frente de todo mundo. Um dia ele me levou nesse psicólogo, irmão, e eu tinha uma madrinha de dia. Aí eu fui na casa da minha madrinha, eu tirei a camiseta da minha madrinha e falei, o que é isso? Eu falei, foi meu pai, madrinha. Foi meu pai. Meu pai me bateu. E tal. Aí minha madrinha, irmãos, ela era a madrinha. Quando meu pai chegou lá, chamava meu pai de Gugu. Ô, Gugu! Eu falei, não faz isso. O que você fez com o menino? Igual o pastor João. Quando o Lucas bate na Lorena, não bate, é assim que o vô faz, não é? Ou não, você deixa pau torar? Você deixa pau torar? Não deixa. Aí meu pai falou, você falou para sua madrinha? A hora que chegar em casa você vai apanhar de novo. Esse era o psicólogo, irmão. Acorda, pai. Cuida da sua família. Senão o mundo vai abraçar ele. Vai destruir ele. E não vai ter volta. E não vai ter volta. E não vai ter volta. Existem destruições irreparáveis. Então o que eu quero aqui te ensinar a ser igreja de verdade. Te ensinar a ser um cristão de verdade. Te ensinar a ser um povo de Deus do jeito que Deus quer que a gente seja. Não um povo cheio de ritual, mas um povo cheio de obediência. Ser um povo de verdade, não um povo de mentira. Ser um povo de essência, não ser um povo de aparência. Então volta para tua casa hoje. Ainda que você esteja aqui sozinho e decida, a partir de mim, a minha família vai ser uma família de Obed-Edom, que vai ser abençoado. Minha família vai ser abençoada. Os meus filhos serão abençoados. Tudo o que eu fizer vai ser abençoado. Eu declaro isso. Chega na sua casa e haja profeticamente. Ore a palavra de Deus dentro da sua casa. Declare a palavra de Deus dentro da sua casa. Declare isso sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre os filhos que você ainda nem tem. Profetiza sobre a família que um dia você vai ter. Um dia a mulher que você vai se casar. Profetiza já sobre um dia o marido que você vai se casar. Ele vai ser uma bênção. Ele vai ser um homem de Deus. Profetiza sobre os seus filhos desde pequeno. Ele vai ser um homem de Deus. Sabe por quê? Porque eu não vou precisar falar muita coisa. Ele vai ver dentro da minha casa. Ele vai ver como eu cuido do pai dele. Ele vai ver como eu cuido da mãe dele. E por isso ele vai ser. Não é porque eu vou mandar. É porque ele vai ver. Ele vai ver. Ele vai ver, a próxima geração vai fazer, porque eles veem a glória de Deus dentro da minha casa, eles veem a paz dentro da minha casa, quando está tudo fora do lugar. Está na hora de você voltar. Quem mandou você parar? Você está dando ouvido à voz da carne. Você está dando ouvido à voz da dificuldade, dos dias difíceis? Não! É nesses dias que grandes manifestações de Deus acontecem na nossa vida. É nesses dias que a água sai da rocha, que o mar se abre, que eu ando sobre as águas. Eu não ando sobre as águas tranquilas, eu ando sobre as águas no meio da ventania, no meio, sabe, do dia difícil. Deus se manifesta de forma visível nos dias mais difíceis da nossa vida.
nos dias mais difíceis da nossa vida, se eu e você nós perseverarmos nos princípios, nós veremos a glória de Deus. Mas cabe a nós colocarmos a arca no lugar de honra. Cabe a nós colocarmos a presença no lugar mais importante. Para de carregar a presença em carro de boi. Ela foi feita para ser carregada nos seus ombros. Ou seja, dentro de você, você é a arca, você carrega a presença de Deus. Só que essa presença tem matado muitas pessoas. E essa pessoa não pode ser você. Como assim, pastor? Porque muitos de nós temos sido como Zá, muitos de nós temos sido como Eli. Mas não, a presença de Deus não vai me matar, não vai matar a sua família. Ela vai prosperar a sua casa, ela vai prosperar a sua família. A sua família vai ser abençoada. Posso ouvir um amém, irmão? Recebe isso com fé sobre a sua vida, por favor. Sabe, reaja a isso. Reaja a isso hoje. Reage. Reage. Davi viu a morte. Voltou para Jerusalém. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí ele encontrou, sabe quem? O cara do espelho. Quem lembra do cara do espelho? O cara do espelho falou, você está fazendo as coisas erradas. Não é desse jeito que carrega a arca. Quem é o cara do espelho? Você. 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 Você faz muito e produz pouco. Não é por causa dos outros, é por causa de você. Eu não estou acusando aqui ninguém, a palavra... Não. Eu só estou querendo abrir os seus olhos. Abrir os seus olhos. Abre os seus olhos, meu irmão. Abre os seus olhos, minha irmã. Pare de ficar... porque o Zá fez errado. Não. Quem fez errado foi eu que mandei usar do jeito errado. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Se eu fosse você, eu saia daqui rangendo os dentes. E dizer, eu vou mudar essa história. Diga assim, eu vou. Se alguém tiver fé, fala isso. Eu vou mudar essa história. Hoje. Eu quero orar com você. Mas eu queria que você reagisse, irmão. Reaja. Reage. Tá diverso? Reage, irmão. Sacode a poeira e vamos. Não dá tempo de ficar lamentando o leite derramado. Leite derramou, dá uma bicuda naquela caixinha e vai pegar outra. Reage. Se você não reagir, a situação vai ficar do mesmo jeito. Reage. Às vezes a gente fica assim, a gente fica cultuando o que aconteceu de errado. Hoje eu abri a geladeira e ontem eu tinha tomado um açaí, deixei cair o abençoado do leite condensado dentro da igreja, dentro da geladeira. E a Andressa tinha falado, vai lá ver o que você fez. Aí eu imaginava que era um tiquinho, né, irmão? Mas a hora que eu abri a geladeira hoje, eu fiquei, rapaz, que besteira que eu fiz. O que eu tinha que fazer? Lavar. Arranquei as coisas tudo. Comecei a lavar. 5 minutos. Tava lá. Imagina você ficar. Ai, sujou. Ninguém viu.
Ninguém se... Não, reage, cara. Faz alguma coisa, irmã. Ah, porque meu filho. Ai, porque minha esposa. Ai, porque reage, cara. Faz alguma coisa. Ah, porque o meu emprego. Vai estudar então para ter um emprego melhor. Ah, eu ganho pouco. Vai fazer alguma coisa para ganhar mais. Vai ficar reclamando da vida. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu oro e apresento, Senhor, a vida de cada pessoa aqui nas suas mãos. Deus, que essa palavra possa frutificar dentro de cada um dos nossos corações, porque nós precisamos dela. Nós precisamos dela. Nós precisamos dessa palavra. Eu oro e declaro que as famílias de Eli se tornarão as famílias de Obed-Edom. As famílias de Eli se tornarão famílias de Obed-Edom. Eu declaro em nome de Jesus que as nossas famílias estarão no centro da vontade do Senhor. Então ensina-nos, Espírito Santo, aquilo que nós não conseguimos e que nós não sabemos fazer. Somos limitados humanamente. Mas em Ti, Senhor, nós podemos todas as coisas. Todas as coisas. É isso que eu oro, Jesus. E eu peço, Deus, nos ensina a ser uma família como de Obed-Edom. Aleluia. Tem alguém aqui nessa manhã que